Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 24 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Lau, o João Gabriel Lara, o Richard, a Sofia, o Vitor, o João Gabriel Venâncio, o João Pedro, a Yasmin e a Maria Eduarda. E os demais alunos, por algum motivo, faltaram hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado em dia, tá bom, Vitor? Então não esquece de assistir as aulas que perdeu. Sofia também, a hora que puder, assista. Hoje, e os alunos que estão presentes também recebem para rever em caso de dúvida, e na hora de realizar a tarefa São Paulo é interessante rever antes ou durante a realização. 12ª aula do 4º bimestre. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Volume do cubo e do paralelepípedo. Como que é o cubo? O que o cubo faz lembrar? Um objeto que é em formato de cubo. Cubo mágico. Aqui é o cubo mágico. Cubo mágico é esse nome de cubo mágico porque ele tem o formato de um cubo. João Venâncio, dá outro exemplo de cubo, tirando o cubo mágico. O que tem o formato de um cubo? Aquele cubão lá, senhor, como que é? Dezena. Da unidade de milhar lá. Bom, isso, ele já deu esse exemplo, agora você dá um. O que mais que é em formato de cubo? Fala alguma coisa na vida aí que... Não, que tem na vida. Como se... No seu dia a dia, onde se encontra cubo? Uma caixinha. Ele já deu mais um exemplo, você não pode usar os exemplos que está dando. Para de dar exemplo, Vitor, senão ele não vai conseguir ter. Caixa não, já deram exemplo de caixa. Vai. Já dei, né? Uma caixinha de... Não, senhor. Tem carregador quadrado. Não. Vou dar um exemplo bem mais fácil para você. Uma caixinha de relógio. Eu vou dar dicas. Vocês não falem, que senão vai acabar a opção dele. Tá, vai. Tem no congelador. Gelo. Cubo de gelo. Isso Vai, mesmo. o cubo certinho. Não, boa, João. Eu ia falar sobre isso. Lá em casa, o cubo de gelo não é um cubo de gelo. Ele não é um cubo certinho, Não vai, não. né? Então a gente fala cubo de gelo, mas o gelo geralmente ele vem num formato desse jeito aqui, né? Não é nem cubo, tá? E o paralelepípedo, ele é nesse formato aqui. João Lara, me dá um exemplo que você encontra no seu dia a dia de um paralelepípedo. O que é o paralelepípedo? Posso dar um exemplo? Qual é o nome mesmo, senhor? Paralelepípedo. Não, mas como que é essa coisa aí? Esse aqui, ó. Cadê? Viu? Tava no cubo mágico aí, esqueceu de ver aqui. Aquele... Aqui, Luminária. Pode ser que... Eu nunca vi, mas... Aqueles margarina que vem quadrados. Manteiga. Manteiga. Verdade. Caixinha de pasta de dente, não é assim também? Bis. Bis é paralelepípedo. Oi? O ônibus, o formato dele, ele só não é um paralelepípedo exato porque ele tem umas curvinhas, né? Caixa de leite é paralelepípedo? Certo? Então é esses formatos que nós vamos estudar hoje, certo? É essas as formas que nós vamos estudar hoje. Olha lá, conteúdo, paçoquinha, conteúdo. Conversão de unidades de medida. Cálculo de volume de um cubo e paralelepípedo. Agora lascou tudo. Isso aqui é um cubo, certo? Isso daqui é um paralelepípedo. Vou fazer mais compridinho aqui para ficar mais parecido. Tá, o que é volume? Volume é a massa que ele ocupa. Poxa lá vida, Pedro. Perfeito.
Só que não vamos falar massa, é a capacidade que ocupa dentro dele. É também, quando ele é um sólido, a massa dele é volume. E a capacidade é quanto cabe dentro dele. Por exemplo, um tijolo em formato de paralelepípedo, ele tem volume ou ele tem capacidade? Volume. Ele é maciço, ele é inteiro. A caixinha de leite, ele tem volume ou capacidade? Capacidade, de quanto que cabe de volume dentro dele. É isso mesmo. Perfeito. Objetivos. Opa! Objetivos. Identificar as unidades de volume e suas razões. Calcular o volume do cubo e do paralelepípedo. Resolver problemas que envolvam medidas de volume em cubos e paralelepípedo. Habilidade EF08MA20. Reconhecer a relação entre 1 litro e 1 decímetro cúbico. Já, né? Já. E a relação entre o litro e o metro cúbico para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. Você já tem muita dificuldade, não vai ficar brincando, cara? Continuando. Vocês já ouviram, vocês conhecem ou já ouviram falar do Sistema Internacional de Unidade, chamado de SI? Nunca ouviram falar? Então agora vocês vão aprender. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, faltou U, não faltou? Mas eles colocaram a sigla de Sistema Internacional, mas é de unidades. Foi criado em 1960. Foi recentemente ou faz tempo? Faz tempo. Na Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, como um sistema de unidades de medida coerente e unificado. É um sistema decimal, o que significa que todas as unidades são derivadas de uma unidade de unidades básicas, que são potências de quantos? De 10. Quer dizer que é 10 elevado a algum valor no expoente, certo? Isso torna o Sistema Internacional de Unidades fácil de aprender e de usar, tá? Ah, professor, mas eu não gosto de potência, eu vou fazer divisão. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer 1 dividido por 1 milhão. Agora, se você sabe usar potência, é muito mais fácil. Então, nós vamos ver isso. O que é isso daqui, que está desenhado aqui? É um cubo. Qual é a aresta dele, o tamanho da aresta? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vocês conseguem imaginar o tamanho de um cubo de 1 metro? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Tenta ver aqui o que eu vou fazer aqui no canto da parede. Ele viria até aqui mais ou menos. Viria até aqui mais ou menos. E teria isso aqui de altura. Isso seria 1 metro cúbico. Esse 1 metro cúbico, vocês acham que cabe quantos litros dentro de 1 metro cúbico? 10 mil litros? 10 mil litros não, falou. É muito, né? 100 litros. É muito pouco também. É uns 1000 litros. É 1000 litros. Não, é mais. É 1000 litros. Então você fez errado aí. Não, é 1000 litros. É, porque o bagulho de diesel que o pai tem lá é 1000 litros e é grandão. Mas e qual a espessura dele? É assim. É, pode ser que eu sei qual que é. Aquele É diesel. Eu fiz mais ou menos a olho, eu teria que ter uma fita métrica. Mas Seria um pouco maior que 3 réguas juntas. 3 réguas tem 90 centímetros. Seria isso aqui mais ou menos, ó. Eu acho que realmente, João, realmente. Sobra só uma pontinha. Realmente, eu fui fazer a olho ali e não deu certo. Mais ou menos isso. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Porque Ele forma. É Verdade. Eu fiz muito baixinho. Então lá. Sabe aquele que você estava falando do material dourado? Que ele tem
10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Quem falou foi o Vitor, né? Ele falou o cubo lá de madeira. Aquele cubo lá é 1 decímetro cúbico. Ele tem 1 decímetro de lado, 1 decímetro de outro lado e 1 decímetro de altura. 1 decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Ou seja, ele vai ter 10 centímetros cada lado. E aquele lá é exatamente 1 litro. Aquele cubo de madeira é exatamente 1 litro. Eu já trouxe o cubo de acrílico que tem aqui na escola para vocês verem. Depois eu vou trazer. Pena que tá sem água também. Esqueci. Tá sem água, né? Não tem como a gente encher para vocês verem. A turma da noite, quando tá sem muito embora, né? Vamos ver então. Nós jogamos bola aí. Continuando. Foco no conteúdo. Sistema Internacional de Medidas, o SI, é o sistema usado em quase todo o mundo e foi criado para uniformizar e facilitar as medições das grandezas do cotidiano, como as distâncias. Não vai ter água, eu acho, tenta ver lá. Como as distâncias, tempo, massa, temperatura e etc. A unidade base para medir o volume no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é o metro cúbico, que é representado por m elevado ao cubo, que é o espaço que ocupa um cubo de arestas, medindo 1 metro. Então aquele desenho que nós vimos lá, João, aquele desenho que nós vimos lá, tinha 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro de altura, é o famoso 1 metro cúbico, certo? Vamos ver a seguir os múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Antes de eu falar sobre os múltiplos e submúltiplos dessa unidade, vamos entender o que é isso em litros. Tá, 1 litro é a unidade básica nossa que a gente usa para falar sobre algumas coisas. Quando eu tenho menos de 1 litro, eu meço como? A Coca-Cola tem quantos litros a lata? Quantos litros tem uma latinha de Coca-Cola? 350 ml, então não é litro. Não, mas eu consigo converter em litro. 0,350 litros, certo? E aí a gente vai fazendo os submúltiplos, quando a gente vai dividindo. E quando a gente vai aumentando, a gente vai multiplicando. Agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte, que essa parte é fundamental vocês entenderem. Então presta atenção. Foco no conteúdo. A seguir, temos alguns exemplos de transformações de uma unidade para outra. Em alguns casos, utilizaremos a notação científica. Quem lembra o que é notação científica? Richard, lembra? Sofia, lembra? Não lembra? Maria Eduarda, lembra? Oi? Mas lembra mais ou menos o que era? Maria, lembra? Mais ou menos. Notação científica é quando eu tenho um número muito grande e eu represento ele em forma de potência. Quantos é 10 elevado a quem vai dar esse número enorme aqui? Eu conto quanto zero tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. E se fosse 3 milhões e 500 mil, como que ficaria? Se é pôr a vírgula aqui, lembra que você tem que imaginar a vírgula aqui? Ficaria 3,5 vezes 10. Quantas casas a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é notação científica, certo? Nós vamos usar. E para número muito pequeno, o expoente em vez de positivo vai ser negativo. Perfeito. Então vamos lá agora. Prestar atenção, hein? A seguir temos, então eu já falei essa parte. Nome. O que nós conhecemos, e o João Pedro conhece melhor ainda, que ele tem um lá na casa dele, tem um tanque de 1 metro cúbico lá, né?
ele tem um tanque de metro cúbico que é 1 metro aqui, 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 certo? E ele se chama 1 metro cúbico. Dentro de 1 metro cúbico, quantos cubos cabe de decímetro? 1 decímetro cúbico de cada lado. 1 decímetro cúbico é um cubo daquele de madeira que vocês conhecem, do material dourado, que tem 10 centímetros de um lado, 10 centímetros de outro e 10 centímetros de outro. Professor, mas por que decímetro? Porque o metro foi dividido em 10 partes. Por isso... mililitro é Calma aí, nós já vamos converter para mililitro. Nós já vamos voltar para isso aí. Aí, se eu for deixar menor ainda, eu acho aquele cubinho pequenininho. Lembra aquele cubinho pequenininho lá do material dourado? Ele é 1 centímetro cúbico. Ele tem um cubo que tem 1 centímetro de cada esta. Ele tem 1 centímetro aqui, um aqui e um aqui. Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1000 vezes 100. E aí chegaria a quantos? 1000 vezes 100? Ele está em notação científica. Como que eu faço isso aqui? Põe o número 1, quanto zero eu vou pôr? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Ele caberia 1 milhão de centímetros cúbicos dentro do tanque que o seu pai tem lá. Sabe aqueles cubinhos de madeirinha? Se você fosse jogar ele lá e ele derreter, virar líquido, imagina que ele era gelo, cubinho certinho. Nossa, Caberia 1 milhão daquele lá. Caberia 1 milhão daquele. Eu vou testar isso. E o milímetro cúbico? Ah, o milímetro cúbico é muito pequeno. Sabe a régua de vocês? Aqui é o 0, aqui é o 1. Aqui é o meio centímetro, não é? Aqui não tem os milímetros. Imagine um cubo de 1 milímetro daqui, 1 milímetro aqui, 1 milímetro aqui. Alguém já viu? É, ficou feio aqui, faz de conta. Alguém já viu o açúcar cristal bem de pertinho assim? Imagine com o açúcar cristal aumentado várias vezes, ele tem esse formato. O formato de um cubo. Ele vai ter 1 milímetro aqui, grãozinho de areia, perfeito. Imagine que ele é perfeitinho, bem 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. E isso é 1 milímetro cúbico. Dentro lá disso aí, imagine que cada grãozinho desse é 1 milímetro cúbico. Caberia lá quantos lá dentro do tanque do seu pai? 9 zeros aqui. 1 milhão? 1 bilhão de... Então, cada vez que você dividir, for diminuir, se vai dividir ou multiplicar por 10 elevado a 3. Se você estiver multiplicando, você soma 10 elevado a 3. Soma não, falei errado. Se multiplica por 10 elevado a 3. Quando você vai diminuir o tamanho, você vai dividir por 10 elevado a 3. Resumindo, vamos preencher essa tabela aqui para vocês entenderem, para fazer o exercício. Agora eu preciso que vocês prestem atenção. Está negativo lá, ó, 10. Já vou explicar isso agora. Já vou explicar agora aqui, pro lado de cá. Pro lado de cá, aqui era o metro. Nós vimos todos menores que 1 metro. Agora nós vamos ver os maiores que 1 metro. O que seria o decâmetro? 10 metros. 10 metros. O que seria o hectômetro? Quantos metros é um hectômetro? Não. 100 metros. Quando fala assim, tem um terreno lá que tem 10 hectares. É 100 ares. Hec vem de 10. Ares é a medida agrária, né? Então são 100 ares. E aí, o que seria 1 quilômetro? 1000 metros. Perfeito. Certo? Aqui estão 3 medidas abaixo do metro e 3 medidas acima do metro. Então presta bem atenção. Quando eu vou partir disso aqui, eu vou fazer tudo em notação científica, tá bom? Olha aqui embaixo, procedimento.
partindo da unidade de medida de volume em que se encontra o valor que desejamos converter, se transformarmos em uma unidade de medida que seja um submúltiplo do metro, multiplicaremos o metro, basta dividi-lo por 100, por 1000, ou seja, 10 elevado a 3 positivo, que é o 1000. Não sei porque eles colocaram menos ali. Quando vai multiplicar, não, para dividi-lo, daí se multiplica por 10 elevado a menos 3. Mas vamos lá, resumindo aqui, veja bem, para dar 1, o 10 tem que ser elevado a quem? 1, o 10 elevado a 1 dá 10. Zero, isso. Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Vou vir para cá, eu vou pegar o anterior e vou multiplicar por 1000, não foi 1 vezes 1000? Mas agora eu vou fazer a potência, 10 elevado a 0, vou multiplicar. Como que é o 1000 em potência? É 1 elevado a 3, então vou multiplicar por 1 elevado a 3. Quando eu tenho multiplicação de potências com bases iguais, eu mantenho a base e o que eu faço com os expoentes? Quem lembra? Não. Soma. Quantos que dá 0 mais 3? 3. Muito bem. Agora eu vou procurar o outro. Vou pegar o anterior. Quem é o anterior? 10 elevado a 3. Vou multiplicar por 1000. Qual é a potência em 1000? 10 elevado a 3. Base igual, mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? 3 mais 3? 6. Certo? Fácil. Quando eu uso a potência é muito mais fácil. Agora aqui, vou pegar o anterior a ele e vou multiplicar por 1000. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. Mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? 6 mais 3? 9. Entenderam então por que estava aqui 10 elevado a 6 e por que aqui estava 10 elevado a 9? É fácil, mas não é sempre que a gente faz. Não, é muito. A gente faz uma vez. Vai aparecer muito de vez em quando, né? Infelizmente. Agora aqui é quase a mesma coisa. Para a direita você multiplica e para a esquerda Você divide. vai fazer o contrário, dividir. Então vamos lá. Eu tenho 10 elevado a 0. Vou pegar o 10 elevado a 0 e vou dividir por 1000. Dividir por 1000 é 10 elevado a 3. Quando eu tenho uma divisão de potências iguais, eu mantenho a base e o que eu faço com os expoentes? Não. Menos. Subtrai. Perfeito. Vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Quantos que dá 0 que tira 3? Se tem 0, tira 3, fica devendo 3. Então aqui vai dar 10 elevado a menos 3. E era isso mesmo? Era. Agora aqui, pego 10 elevado a menos 3 e vou dividir por 10 elevado a 3. Então eu vou pegar isso daqui, que é o 10 elevado a 3, vai estar dividido. Mantenho a base, pego o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Quantos que é o de baixo? É 3 ou menos 3? Não, é 3. Ô senhor, mas é a mesma coisa. Não, se você colocasse menos 3... Ô senhor, mas é a mesma coisa que o outro lá a resposta, só não sabendo. É isso mesmo, João. Nós vamos chegar nisso. Você já chegou antes da hora. Obrigado pela esperteza, mas não confunda os seus coleguinhas. Falando nisso, abre o caderno. Tá resolvendo tudo sem abrir o caderno. Imagina o caderno aberto. Se bem que você não... Fica assim, depois eu explico por quê. Só continue participando. Aí, quando eu tenho 10 elevado a menos 3 e vou tirar 3, porque eu estou dividindo por um 10 elevado a 3, manteve a base. Menos com menos eu faço uma conta de mais. 3 mais 3, 6. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 3 ou 3? Tanto faz. Pega o sinal dele então. Os dois são negativos por sorte. Então 10 elevado a menos 6. Olha lá, quantos que tinha dado? Menos, senhor, e se um 3 fosse negativo e outro 3 fosse positivo? E aí daí ia dar um jogo de sinal e ia dar mais. Ai, meu. Então olha aqui agora. Por isso que eu preciso montar. Vou montar aqui fora para ficar mais fácil. Você vai pegar o anterior. Quem é o anterior? 10 elevado a menos 6. E se vai dividir por 1000. Quantos que é de 1000? 10 elevado a
3. Esse 3 do expoente é positivo ou é negativo? Positivo por sorte. Se ele fosse negativo, dá um reboliço aqui, né? Então eu vou manter a base, vou pegar o expoente de cima e vou tirar o expoente de baixo. Menos 6 com menos 3 dá menos 9. 10 elevado a menos 9. Viu? Certinho, né? Agora, vamos preencher a parte de baixo aqui, ó. Eu começo com essa unidade. 5 vezes 10 decímetros cúbicos. Então eu vou pegar lá. 5 vezes 10 elevado a zero. Porque 10 elevado a zero. Ah, professor, mas em cima era decímetros cúbicos. 10 elevado... Não, calma aí. Não vamos confundir. 10 vezes 10 elevado a zero. Não dá? E aí ficaria o quê? 5 vezes 1. Que vai dar ele mesmo. Certo? Agora o anterior. Ficaria o quê? 5 vezes 10 elevado a zero. Para a direita, multiplica ou divide? Multiplica. Vezes 10 elevado a 3. Mantenho a base, 5 vezes 10. E o que eu faço com os expoentes? Somo. 0 mais 3? 3. Então, 5 decímetros. 5 decímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Ah, professor, mas ali em cima era elevado a 6, mas eu estava tratando do metro. Agora não estou tratando do metro, estou tratando do decímetro, tá bom? Continuando aqui, ficaria 5 vezes 10 elevado a quantos? Já que eu tenho que multiplicar por 1000 de novo. Elevado a 3. Seria 5 vezes 10 elevado a 3 vezes 1000. Mantém a base, o que eu faço com os expoentes? 3 mais 3? 6 milímetros cúbicos. Agora vamos para a esquerda. Na verdade, vou resumir aqui. Quando você está andando para a direita, se soma de 3 em 3 no expoente. Quando você está andando para a esquerda, se tira de 3 em... Então vamos lá. Aqui ficaria 5 vezes 10. Lá não era 10 elevado a 0? Tira 3, fica quantos? 10 elevado a menos 3. Aqui, 5 vezes 10 elevado a menos... Não. Menos 6. Tira 3. Está indo para a esquerda? Tira. E aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 12. Perfeito. Preenchido. Parte de baixo. Aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 0. Está andando para a direita. Vai aumentar o expoente ou vai diminuir o expoente? Aumentar porque eu estou multiplicando por 1000. E 1000 é 10 elevado a 3. Toda vez que eu multiplicar por 10 elevado a 3, vai aumentar 3 no expoente anterior. Aqui então ficaria 2 vezes 10. Era 10 elevado a 0. Aumenta 3? 10 elevado a 3. 3. Muito bom. Aqui, 2 vezes 10 elevado a 6. Aqui, 2 vezes 10 elevado a 9. Aqui, 2 vezes 10 elevado a 12. Aqui, 2 vezes 10 elevado a 15. E aqui, 2 vezes 10 elevado a 18. Então imagine o seguinte: 2 quilômetros cúbicos em cubinhos de grão de areia ou grão de açúcar cristal seria 2, quantos zeros? 18 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse número gigante era para estar aqui. Graças a Deus existe quem? A notação científica, que fica mais fácil de representar. Certo? Vamos ver? Olha lá para vocês verem. Depois de muito sofrimento, elevado a menos 12, elevado a menos 9, elevado a menos 6, 10 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, daí dá ele mesmo. Ah não, que fiz errado. Que era para ser 5 vezes 10 elevado a menos 3, que dá 0,005. 5, 5.000 e assim vai. Certo? Exercício. Devido ao tempo, já estourou a primeira aula, eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Infelizmente, esse assunto é muito
prolongado para fazer em 45 minutos. Então vamos lá, quem entendeu? Aqui dá 2 vezes 10 elevado a quem? Para que ele seja 2 mesmo. 2 vezes 10 elevado a quem? Para que a resposta seja 2? Não, zero. A 0. Certo? João Gabriel Venâncio. Aqui seria 2 vezes 10 elevado a quantos? Lembra, eu estou andando para a direita, então eu estou multiplicando por 10 elevado a 3. O que acontece com o expoente aqui, João? 10 elevado a quem? 3. São burros. Não responde agora, Richard. Virou. Vamos lá, João, já que você já pegou a manha. Aqui é 2 vezes 10 elevado a quem agora? Estou multiplicando por 10 elevado a 3 de novo. 10. Não, que 10? O que? Não, como assim? 10 elevado a quem? 6. 6, muito bem, porque eu pego o expoente anterior e aumento 3. Muito bom. E para cá, fica 2 vezes 10 elevado a quantos? Quem sabe responde. Menos 3. Menos 3. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 12. Olha como que ficaria esse número aqui. Ficaria assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse seria esse número aqui. Muito, mas muito pequeno. Pensei que alguém tinha me chamado. Vamos para o segundo. Muito mais fácil usando a potenciação. Ah, professor, agora complicou. Tá aqui. 45 mil. Como que eu escrevo esse 45 mil? 45 mil não. Esse 4.500 em potência. O expoente tem que ter. Isso. Quem falou 4? 4. 10. Não. Calma aí. 10. Calma aí. Primeiro se escreve esse número em decimal. 4,500. Certo? Ué, mãe. Calma. Não ia fazer. Calma, homem. Calma. Vezes 10 elevado a quantas casas a vírgula andou? 3. 3. Aí você pode apagar o zero à direita que não vale É. nada. Eu achei Então, que era isso. esse número aqui é 4,5 vezes 10 elevado a 3. Até porque 4,5 vezes 1.000 vai dar 4.500 mesmo. Então, já temos aqui 4,5 vezes 10 elevado a 3. Oi? 10 elevado a 3 daí. Agora aqui ficaria aqui 4,5 vezes quem? Menos. 10 elevado a... Não, esse já é elevado a 3. Menos. 0. 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo. E aí é menos. Aqui seria 4,5 vezes 10 elevado a Menos 6. menos 3. Porque aqui é o 10 elevado a 0. E aqui 4,5 vezes 10 elevado a menos. E aqui 4,5 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui 4,5 vezes 10 elevado a menos 12. E aqui 4,5 vezes 10 elevado a menos 15. Meu Deus. Vamos lá, agora aqui. Isso aqui é uma coisa que 10 elevado a 0. Que daí é ele mesmo. Convertendo, ó, já está em notação científica. Para o lado direito vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quantos? 3. E aqui? 1,5 vezes 10 elevado a 6. Aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 9. E aqui, 1,5 vezes 10 elevado a 12. E para cá, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Por quê? Porque eu estou dividindo por 1.000. Quando eu divido por 1.000, pego o expoente de cima e subtraio o expoente de baixo. 0 menos 3 dá menos 3. E aqui, 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, porque eu vou pegar o menos 3 e vou tirar 3. Pronto, completo. Vamos ver. Olha lá, resposta do jeito que a gente tinha feito. Certo? Foco no conteúdo. Nossa, esse PowerPoint é muito grande. O volume de um cubo ou de um paralelepípedo, tanto o cubo quanto um paralelepípedo em matemática, também são conhecidos como prismas, que são sólidos geométricos que possuem duas bases que são polígonos, paralelas e congruentes, e faces laterais formadas por paralelogramos.
Para calcular o volume de qualquer prisma, basta determinar a área da base e multiplicá-lo pela altura. Então você define a área da base e depois multiplica pela sua altura e descobre o valor do volume. Cubo, sólido geométrico. Nossa senhora, geométrico é difícil. Sólido geométrico que possui 6 faces, todas elas sendo quadrados congruentes. O que são quadrados congruentes? Quadrados com medidas iguais. Perfeito, João. Ou seja, todas as arestas têm a mesma medida. Então, para calcular o volume de um cubo, o que você vai fazer? Vai fazer a área da base vezes a sua altura. Mas se a base mede A e a outra, o lado mede A, o outro mede A, como que eu acho o volume da base? A vezes o A. E a altura agora que vale A? Vezes a altura. Então um cubo, você vai pegar o lado dele e vai levar ao cubo. Você vai fazer ele vezes ele vezes ele. Porque é bem mais simples. Então olha lá. Ele vai explicar aqui, ó. Viu a área onde que tá? A área tá ali, ó. Deixa eu apagar meus rabiscos. Olha onde que tá a área lá. A área da base. A vezes A, dá A ao quadrado. A altura também é A, porque todos têm a mesma medida. Então o volume do cubo é A vezes A vezes A. Ou seja, A ao cubo. Anote isso daqui. Volume do cubo é o lado elevado ao cubo. Exemplo, vamos calcular o volume de um cubo que tem arestas iguais a 6 dm. O que é dm? Foi erro de digitação? Decímetros. Muita gente acha que é erro de digitação, não é. Então vamos lá. Como que ficaria? Ficaria 6 decímetros vezes 6 decímetros vezes 6 decímetros. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 36 foi 3, 18, 19, 20, 20. 90 e... Não, 216. Será que é isso? Vamos ver lá. 36 vezes o 6. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, 18, 19, 20 e 21. 216. Decímetros vezes decímetros, decímetros quadrados. Decímetros quadrado vezes decímetro, que aqui tem o expoente 1. O que eu faço com os expoentes mesmo? Somo, né? 2 mais 1 dá 3. Então esse cubo terá 216 decímetros cúbicos. Detalhe, se cada um decímetro cúbico é 1 litro, quantos litros ele vai ter? 216 litros. Perfeito. Olha lá. Então um aquário que tem 60 centímetros de lado, 60 centímetros de outro lado e 60 centímetros de altura, acho que é o tamanho daquilo que eu fiz mais ou menos, pense em média lá, dá 216 litros. Olha lá. Senhor, esse bagulho que é importante, a gente estuda bem pouquinho, né? Então, Porque você pode usar mais no dia a dia. Nossa, no dia a dia, né? Que nem você estava falando do seu pai lá. Porque quantas vezes a gente vai lá, às vezes vai no posto lá e fala, enche aqui, daí você coloca lá, se vê que não deu a quantidade de litro que a bomba marcou, daí você consegue descobrir até que estão enganando você ou não, se você souber calcular o volume do recipiente. Atividade 2. Se o volume de um cubo é de 64 centímetros cúbicos, qual é o tamanho das suas arestas? Você vai perguntar, quem vezes ele mesmo é igual a 64? Dá para ir testando. Não, é 15 vezes 15, 30. Não, e já deu um número muito alto. 25, 50... Não é? Vou fazer a fatoração por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Vamos começar pelo primeiro número primo. Quem é o primeiro? 2. 64 dá para dividir por 2? Dá. Dá 32. 32 dá para dividir por 2 de novo? Dá 16. 16 dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá quantos? Dá 8. 8 dá para dividir por 2 de novo? Dá 4. 4 dá para dividir por 2 de novo? Dá 2. 2 dá para dividir por 2 de novo? Dá 1. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Quantos 2 eu usei ali? 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, mas eu preciso de 3 números. É só separar aqui, ó. Separa. Nossa, pior que... Pega esses 2 e coloca aqui. 2 vezes 2. Pega esses 2 e coloca aqui. 2 vezes 2. Nossa, pior que era... Pega esses 2 aqui e coloca aqui. 2 vezes 2. Agora eu separei. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Será que é essa a resposta? Não, 4 vezes 4? 2. 16. 16 vezes 4? Olha! Achei a resposta. Qual era então? 4. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Professor, tem outro jeito? Tem. Tem outro jeito. Eu quero achar a raiz cúbica, certo? Quero achar a raiz cúbica de quem? De 64. Eu posso trocar o 64 por tudo aquilo ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para eu poder fazer o corta, o meu expoente tem que ser 3. E aqui o expoente é tudo 1. Vou juntar esses daqui. Quantos que dá 2 vezes 2 vezes 2 em potência? 6 Não, em potência. 2 2 elevado ao cubo. Perfeito, João. É isso mesmo. E 2 vezes 2 vezes 2? 2 elevado ao cubo. Resolvendo. É a mesma coisa que eu fazer. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Corta, corta. Quem sai fora? Vai por que usar a raiz? Ah, porque eu quero descobrir qual número vezes ele mesmo vai dar 64. Por isso que é raiz. Então corta, corta. Quem saiu fora? O 2. Corta, corta. Quem saiu fora? O 2. E 2 vezes 2 dá 4. Raiz cúbica de 64 é o número 4. Certo? Olha lá. Resposta bonitinha aqui. Está mais bonitinha. Área do volume do cubo. A elevado ao cubo. Volume do cubo é 64 centímetros cúbicos. Então, quem vezes ele mesmo dá 64. Eu posso ir testando ou fazer o que eu fiz. Fiz a faturação. Aqui eles resumiram, né? Eles acharam isso aqui. Que daí eu corto, o 2 sai fora. Corto, esse 2 sai fora. E 2 vezes 2 dá 4. Olha a outra maneira lá. Você pode formar trios do mesmo valor. Certo? Então a aresta mede 4 centímetros. Foco no conteúdo. Agora vem o paralelepípedo. É um sólido geométrico de 6 faces, quase igual ao cubo. Porém, ele tem formatos retangulares. Acorda o Vitor e acorda o João. Os dois. Acorda o Vitor, por favor. O Vitor cochilou lá. Aí. Pronto, Vitor. Acorda aí. Importante essa parte. É um sólido... João Venâncio, o que nós estamos estudando? Nem isso não presta atenção. Estamos estudando os volumes. Agora chegamos no paralelepípedo. Eu tinha estudado até o cubo. É um sólido geométrico com 6 faces retangulares, em que as faces opostas são paralelas e congruentes entre si. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, fazemos a mesma coisa. A área da base, João, vezes quem? Vezes a altura. Olha lá. Só que aqui a base não tem todos os lados iguais. A altura também não. Porque ele é um paralelepípedo. Se ele tivesse todos os lados iguais, seria um cubo. Agora, como que ficaria? Ficaria comprimento vezes largura vezes altura. Professor, mas está ABC. Você coloca a letra que você quiser. Desde que represente comprimento, largura e altura. Olha lá, o exemplo a seguir. Calculamos o volume de uma piscina que possui 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Vamos ver como que eu acho o volume disso aqui. Quais são as medidas que eu vou multiplicar aqui? 5 metros vezes 10 metros vezes 1,5 metros. Ah, isso o João errou a ordem. Tem importância a ordem? Não, na multiplicação tanto faz a ordem. Então o volume é igual 5 vezes 10. 50. Isso, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 1,5. Esquece a vírgula agora. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25.
Mateus 5, coloca a cruzinha em homenagem, vai com Deus. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Agora eu somo tudo. 0, 5, 7. 705, calma, não terminamos ainda. Quantas casinhas tem depois da vírgula? Somente uma. A vírgula anda uma casinha. Dá 75. 75 o quê? 1000 litros. Metros vezes metros vezes metros. Metros cúbicos. Metros cúbicos. Perfeito. Cada metro cúbico é 1000 litros. Quantos litros cabe nessa piscina? 1500. Quase. Quase não. 75 E 75 mil litros. É água para mais de metro. eu Richard, acorda também. Ah, você é louco, viu? Tá difícil. Tem que falar que vocês podem. Tem que chegar, não pode jogar bola nem ping-pong. Depois não aguenta ficar acordado na aula. Pare, às vezes, sabe, à noite, Não. o sono Então, dele, eu até penso não nisso. sabe o dia, Na hora que eu não cheguei, sabe estavam o tudo brincando de Tava jogar nada. ping-pong. Tava, alguns estavam. Ó, e eu tava mesmo, mas. E você está participando. Volume da piscina, 75 metros cúbicos. Atividade 3. Qual é a altura de um paralelepípedo que tem o volume igual a 528 centímetros cúbicos? Então ele quer saber qual é a altura. O formato é esse. Ele fala que ele tem de comprimento 12, de largura 11. Ele quer saber a sua altura. Volume é igual um lado vezes o outro lado vezes a altura. Qual o tamanho do volume? 528 centímetros cúbicos. Qual o valor do A? Tanto faz o que você tem aqui. Qual que é? 528. Não. Não é esse? Ah, é 11, 12. 11 centímetros é o A. Vezes o B, 12 centímetros. Vezes o C que eu quero descobrir. Vou resolver isso aqui que dá para me resolver. 11 vezes 12. 11 vezes 12. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Matou, coloca a coisinha. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 mais ninguém, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais ninguém, 1. 132 centímetros quadrados. Vezes a altura vai dar 528 centímetros cúbicos. Quem sabe o que eu tenho que fazer agora? Daí é só multiplicar por... Se você multiplicar... Quer ver? Estava multiplicando, passa para lá. Dividindo. Você vai fazer 528 centímetros cúbicos dividido por 132 centímetros quadrados. Uma coisa eu já posso dar a resposta. Professor, mas tipo, escute que se a gente somasse só os números lá, sem ser o número dava certo? Não dava. Não dava? Não, somar não. O volume é multiplicado. Não, tô falando dessa parte, só dessa parte só. Não, tem que fazer esse procedimento, dividir depois. Ou se ficar tentando, tenta por 1 para ver se dá 528, tenta por 2 para ver se dá 528. Dá muito trabalho ficar tentando. Ó, uma coisa aqui, centímetros cúbicos dividido por centímetros quadrados. Mantém a base e faz a parte de cima menos a parte de baixo. Quantos que dá 3 menos 2? Centímetros elevado a 1. Então é centímetros normal. Então o João já fez a conta aqui. 528 dividido por 132, ele falou que é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ficou 2 sobre 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. É isso mesmo, João. Parabéns. 4 centímetros. Certo? Meu Deus. Olha lá. Todo o procedimento de multiplicar, depois divide e acha o valor. Aplicando. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de prisma. Aqui está o formato do copo. Cuja base quadrado a área é de 0,2 decímetro cúbico. Então a parte da base aqui, ó, minha parte da base aqui embaixo é 0,25 decímetros cúbicos. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, se a altura do copo é de 12 decímetro cúbico, então a altura aqui é de 12 decímetro. Não, 12 não, 1,2 decímetro.
Então, para achar o volume do copo, eu pego a área da base e multiplico pela altura. E aí eu vou chegar no volume em decímetros cúbicos. 0,25 vezes 1,2. E se a gente fizesse qualquer ordem? Esse bagulho ia dar certo também? Multiplicar 1,2 vezes 0,25? É. Não, a multiplicação tanto faz. Mas você tem que multiplicar para achar o volume. Só multiplicando. Não, a altura. Ah, não, tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. Multiplicou eles entre eles, tranquilo. 2 vezes 5, 10. Põe 1. 2 vezes 2, 4. 4 com mais 1 que subiu, 5. 2 vezes 0, 0. Aí matou 2, cruzinho homenagem a ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Soma tudo. 0, 10 foi 1. 1 mais 0 mais 2, 3. Deu 300, calma. Quantas casas você tem por a vírgula aqui? 2. E aqui embaixo? 1. Ao todo você tem quantas? 3. 1, 2, 3. Então cada copo equivale a 0,3 decímetros cúbicos. A jarra de litro tem 1,8 litros, sabendo que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então o volume da jarra é de 1,8 decímetro cúbico. Ele quer saber quantos copos precisa para encher lá. Eu faço 1,8 dividido por 0,3. É isso mesmo. 6. 6 vezes 3, 18. Foi 1. 6 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Acabou. Então, a resposta correta é letra B. 6. 6 copos para poder encher a jarra de 1,8 litros. Certo? O que aprendemos na aula de hoje? Conversão de unidades de medida. Cálculo do volume de um cubo e de um paralelepípedo. Não esqueçam de fazer o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Referências dos criadores e quem criou o material digital usou as seguintes referências para produzir esse material. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.